Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Se você estiver vendo a gravação aqui mesmo no Instagram ou pelo YouTube, hoje nós vamos falar de cãibras, né? Quem nunca teve cãibras e quem não teve um dia vai ter, né? Não tem como fugir disso, a não ser se você está sempre fazendo pedais curtos, pedais leves, mas a cãibra é algo que faz parte da nossa rotina. Aí já vou fazer um pedido para quem está vendo a gravação no YouTube. Se você assistiu a live, gostou do conteúdo, não esquece de dar o like no final, beleza? Dá um like, o pessoal que assiste o YouTube normalmente assiste a live, mas esquece de dar o like depois, isso é importante para nós na distribuição do conteúdo, beleza? Eu não vou demorar muito aqui para começar, então já vou mandando ver. Aí o que acontece? A cãibra, ela tem um problema na sua definição da origem. Até hoje, se vocês encontrarem algum conteúdo, algum material na internet, revista, livro, alguém cravando o motivo da cãibra, desconfia, né? Porque não dá para dizer que a cãibra ela tem um motivo apenas de ter acontecido. Simplesmente porque a cãibra ela acontece com o processo de contração muscular. Primeiro vamos numa definição simples da cãibra. A cãibra é um processo de contração muscular involuntário, né? Então você não quer que aquela contração muscular aconteça, mas mesmo assim ela acontece, independente da sua vontade. Então aí quando a gente pensa assim, mas por que o músculo se contraiu? Aí a gente vai ter que entrar no campo da fisiologia para entender todos os processos que estão envolvidos na contração muscular, e é muita coisa. Tem o sistema nervoso, tem ali todos os eletrólitos, tem o processo de bomba de sódio e potássio, tem o cálcio, tem o processo de ATP. Então qualquer um desses elementos que esteja com problema vai te causar cãibra. E é por isso que os cientistas não conseguem cravar o motivo. A cãibra acontece por este motivo. Porque ela pode acontecer porque você está fadigado, porque você está desidratado, porque você está com algum problema neural. E isso por isso que precisa analisar toda a situação que está acontecendo a cãibra com você. Beleza? O primeiro ponto é esse, que não vai ter um motivo isolado. Dificilmente alguém vai poder fazer um vídeo, produzir um material e falar para você, a cãibra é causada por isso. Tá legal? Existem vários fatores e aí precisa ser analisado. Beleza? Aí os principais motivos que as cãibras vão acontecer. Pensa assim, intensidade, né? Para nós, e tudo que eu falar aqui é para nós ciclistas. Foi fazer a prova, apareceu a cãibra. Foi fazer o treino mais longo, apareceu a cãibra. Então, um dos motivos principais que a cãibra vai estar aparecendo é por causa da intensidade. E aí para mim é muito óbvio que se você está pedalando forte e surgiu a cãibra, para parar a cãibra você tem que diminuir o ritmo, né? Você precisa acertar a intensidade e aí com isso você vai conseguir continuar esse pedal, esse treino sem que a cãibra seja um problema. Só que se você está numa prova, você não vai querer simplesmente reduzir o ritmo na sua prova. Porque você precisa continuar na tocada, então você precisa fazer algumas coisas ali para tentar resolver isso, tá legal? Outro fator importante, a duração do treino, tá? Por quê? O seu músculo, ele precisa estar, todo o seu sistema muscular, seu sistema contrátil, ele precisa estar acostumado com a intensidade que você vai trabalhar, né? Não adianta você querer ir em um treino e querer trabalhar numa intensidade, ou você ir numa prova e trabalhar numa intensidade muito maior do que a que você está acostumado nos seus treinos. E também não adianta também você querer em um pedal longo percorrer uma distância muito grande em relação ao que você está acostumado a percorrer. Então esses dois fatores eles vão gerar cãibra, intensidade e o volume do treino, a duração do treino. Se você aumentar muito a sua intensidade, a cãibra vai aparecer. Se você aumentar muito a duração do seu treino, a cãibra vai aparecer. Não tem muito para onde correr. Tá ligado? Óbvio, né? Aqui no decorrer da live eu vou falando algumas maneiras da gente poder evitar, da gente recorrer, mas isso é básico. Tá? Então, você sabendo disso, você quando vai ter uma prova, você vai se preparar. Você vai saber a intensidade que você vai trabalhar. Você está se preparando para um pedal mais longo, de 200, 250 km. Você vai se preparar para essas distâncias.
Se você está preparado para o que você vai fazer, seja a prova, seja o que um pedal mais longo, as chances de você ter câimbra, fala Márcio, beleza, cara? Já te respondo, tá, Nailton? A chance de você ter câimbra vai ser menor, tá legal? Agora, se você exceder seu limite, tanto no volume quanto na intensidade, cara, você vai ter câimbra. E aí tem até um processo que eu gosto assim, às vezes o pessoal vai relatar o que aconteceu. Já vou falar da influência da alimentação também, tá bom, Márcio? Às vezes o pessoal tem a câimbra, aí fala assim, aconteceu, eu tive um problema de câimbra. Cara, tira esse pensamento, porque a forma que nós pensamos nos ajuda a resolver o problema. Então, na hora que você pensa assim, você tem uma câimbra numa prova e você fala assim, eu tive problemas de câimbra. Não, você não teve problema de câimbra. Você teve problema de ajuste na intensidade da sua prova. Você colocou uma intensidade, um ritmo que você não ia suportar. Eu fui fazer um pedal longo, mas não consegui porque eu tive problemas de câimbra. Não, você não teve problemas de câimbra. Você teve problemas no seu treinamento que você não se adaptou àquela distância. Então, vocês, no geral, o pessoal dá uma desculpa que a câimbra é algo sobrenatural que aconteceu, mas não é. A culpa é sua, geralmente, já encara isso. Se você teve câimbra, a culpa foi sua. A culpa não foi de algo que você tem um problema. Geralmente nós não temos um problema causador da câimbra, nós causamos ela. Exceto as pessoas que têm disfunções nervosas muito graves, que têm câimbras recorrentes à noite. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, a câimbra aparece quando a gente sai para pedalar forte, quando a gente sai para pedalar muito, aí em algum momento a câimbra surge. Beleza? Outro fator importante, a câimbra, ela dificilmente vai aparecer já no nível grave de uma vez só. Tô pedalando aqui, e de repente já estoura a câimbra daquela que eu tenho que parar de pedalar e não consigo mais. Normalmente a câimbra ela vai surgindo aos poucos. O nosso organismo ele é muito inteligente. Nós que somos na maioria das vezes burros e não entendemos os sinais que o nosso corpo está dando. Então a câimbra não vai surgir do nada e vai travar suas duas pernas. Ela vai indo, vai dar uma fisgadinha, vai te dar um aviso, você vai sentir uma dorzinha. Apareceu você tá lá numa tocada forte, aí de repente surgiu uma subida mais inclinada, aí deu aquela fisgadinha, aquele aviso na câimbra. Então isso é um sinal de que aquela sua tocada tá forte, aquela sua tocada forte com um momento de pico de intensidade por causa de uma subida, isso vai culminar numa câimbra. E aí o que você precisa ficar atento, lembra que eu falei que a câimbra, sempre que ela se instaurar, a culpa é sua? Então se o seu corpo ele te dá sinais de que você está numa intensidade forte, de que o nível está alto, você precisa ir gradativamente ajustando a intensidade ao que você vai conseguir produzir, ao que você vai conseguir sustentar. Beleza? Então, esses são os pontos principais aqui, ó. Pessoal, se vocês quiserem jogando pergunta, ou joga aqui nos comentários, mas eu vou acabar perdendo, porque às vezes estou numa linha de raciocínio e eu não quero perder. Aí manda a pergunta no ponto de interrogação, por favor, depois fica até mais fácil para eu poder responder vocês, tá? O Márcio mandou, alimentação influencia? Influencia sim, Márcio, tanto na questão energética quanto na questão da hidratação, que eu vou falar mais tarde. O Maírton mandou, para evitar câimbra é só comer banana? Não, nem pensar, jamais. Isso aí é lenda, né? É lenda, é coisa que pegou todo videozinho que você for pegar sobre câimbra, sobre artigo, primeira coisa que eles vão falar, comer banana é lenda, e de fato tá bom? A câimbra é muito mais. Que nem eu não falei aqui do processo de contração, a quantidade de magnésio envolvido deu uma pausa. O vídeo deu uma pausada para mim, me fala aí se pausou para vocês também, beleza? E me fala como é que tá a imagem, porque normalmente se a internet fica ruim, a live também fica. Mas vamos tocando o barco. Então, não é banana, não influencia, tá? Porque a banana também, até você comer a banana e ela fazer efeito. Você comeu a banana, putz, né? Todo pedal. No mínimo vai demorar uns 40 minutos para aquele potássio que estava na banana chegar na sua musculatura, chegar na sua corrente sanguínea. Então, não vai te ajudar. Maílton, cara, eu pedalo todos os dias e eu não... e se eu não pedalar, eu não durmo bem, você acredita? Cara, é mais ou menos por aí mesmo. A gente vicia no treino. Eu fiquei, abrindo parênteses aqui no assunto da câimbra,
Eu fiquei 5 dias sem poder pedalar, né? Saí para fazer um treino forte de bike, porque eu fiz uma brincadeirinha jogando tênis. Cara, parecia que, putz, não tava rolando a semana direito. Porque pedalar faz parte da gente, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho de alguns motivos, e agora mais específico, uma coisa mais detalhada, os motivos que a câimbra acontece. E aí depois, no decorrer da live, eu vou falando que vocês vão poder fazer para controlar. Sistema nervoso, olha só. Óbvio, né? Se o seu músculo... eu fiz uma contração aqui de bíceps. Se eu fiz essa contração de bíceps, obviamente vem um sinal do meu cérebro. Esse sinal percorreu todo o meu sistema nervoso, chegou aqui na musculatura, tem uma ligação que a gente chama de motoneurônio. A gente chama não, né? O nome é um motoneurônio que está ligado ali, ó, ao sistema nervoso com muscular. Então, esse sistema nervoso que vai dizer para o músculo, se contraia, se estende, se contraia, se estende. Sistema nervoso trabalhando. Então, se eu tenho um problema nesse sistema nervoso, a câimbra vai acontecer. E aí o que acontece? Tem dois, só para você, isso aqui é para vocês entenderem contexto. Tem dois elementos, né, dois órgãos, dois mecanismos nervosos dentro da nossa musculatura. Um chama órgão tendinoso de Golgi, outro chama fuso muscular. E esses dois, eles... sabe quando vocês pisam, dão aquela pisada em falso e a musculatura dá aquela relaxada? Então, esses dois mecanismos que funcionam. Eles atuam excitando a musculatura ou relaxando a musculatura. E aí quando nós fala, Carlos Newton, e aí quando nós temos a câimbra, né, pode ser simplesmente uma falha, não uma falha, mas pode ser esses dois mecanismos trabalhando, para prevenir que você não corra lesão, porque esses dois mecanismos é assim, um atua excitando a musculatura para ela se contrair mais, outro atua relaxando a musculatura. Então o que acontece? Um dos problemas da câimbra é que você está numa intensidade forte, tá? Nossa, ali ó, 10 minutos, 15 minutos numa tocada muito forte, muito bruta. O que você está fazendo com a sua musculatura? Provocando uma contração muscular muito intensa. Se você está provocando uma contração muscular muito intensa e contínua, você tem uma probabilidade de lesionar seu músculo. Então você tem ali um mecanismo de defesa do sistema nervoso, um fuso muscular, que vai fazer com que o seu músculo se contraia mais. Né? Ali o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi trabalhando. Ele vai manter seu músculo contraído. Para quê? Para impedir que você continue aquele trabalho, para prevenir lesão. Então, quando a câimbra aparece, né, presta atenção nisso, quando a câimbra aparece, vocês precisam entender que ela é um mecanismo de defesa do seu corpo também, não é só uma falha. Nossa, eu estou com câimbra, eu estou com uma falha na minha musculatura, no meu sistema. Não, se a câimbra apareceu é porque você está passando seus limites, o seu corpo não suporta aquilo naquele momento, e é uma forma do corpo se defender também. Então esse sistema nervoso, quando começa a ter essa falha, é um processo de defesa para você parar com aquela intensidade, beleza? Agora, na contração, lá dentro, né? Então isso aí, chegou o sinal nervoso, mas ali se tiver um problema, já você tem problema. Já tem problema. Se tiver uma disfunção no sistema nervoso, você já vai ter a dificuldade em realizar a contração muscular, em desfazer a contração muscular, e você vai ter câimbra. E aí, por um outro lado, lá dentro do músculo, a gente tem um sistema da bomba de sódio e potássio que precisa ter o cálcio. É que eu não quero ficar tão fisiológico aqui para ficar bem didático a live, mas um pouquinho não tem como. Tem um sistema de bomba de sódio e potássio que ele libera o cálcio. E o cálcio é extremamente importante para que haja contração muscular. Então, por que se diz que a banana, né, o sódio é tão importante? Porque se nós tivermos uma disfunção nesse sistema, nessa bomba de sódio e potássio, não vai haver a liberação de cálcio. E se a liberação de cálcio não ocorre ali dentro do músculo mesmo, na célula muscular, ali vários cálcios estão sendo liberados. Se não há liberação desse cálcio, não vai haver a contração muscular. A contração muscular não vai poder ser desfeita. Então, quando nós temos um problema no sódio ou no potássio, nós vamos ter problema de câimbra. Só que aí, por um outro lado, entra o magnésio também nesse jogo. Então não dá para dizer assim, só come banana, é só sódio. Por isso que é tão difícil de cravar o motivo da câimbra, porque não é um só. Ele pode ser vários.
pode ser excitação do fuso muscular e do órgão tendinoso de Golgi, que estão trabalhando ali para proteger sua musculatura, para que você pare de fazer o trabalho intenso. Pode ser que você está debilitado de potássio, pode ser que você está debilitado de sódio, pode ser que o magnésio também. Então não dá para dizer, come banana, né? Ingere potássio, ingere magnésio, porque são vários fatores, né? E aí também tem a questão da hidratação. E não da hidratação quando a gente pensa nos sais minerais, da água mesmo. Porque quando, olha só, essa informação a gente encontra também no canal, que eu vou até indicar esse vídeo depois para vocês, que se chama Viajando pela Fisiologia, né? Um professor muito bom. Ele explica certinho o processo de contração muscular e no final ele exemplifica como a água ela é necessária para que essa reação do cálcio para desfazer a contração muscular aconteça. Então o que acontece? O cálcio, a excitação nervosa tá bacana, tá ok. Então você não está tendo cãibra ainda. A sua bomba de sódio e potássio, sua quantidade de sódio e potássio está ok. Então você não está tendo cãibra ainda, maravilha. A intensidade está ok, o sódio e o potássio está trabalhando ok. Fala Panda, beleza? E aí o que acontece? Aí o seu cálcio tá ok, você tem a quantidade de cálcio bacana. Só que aí se você não tiver água, não tiver líquido dentro da sua célula muscular, todo o processo que o cálcio tem que fazer ali, ele não vai conseguir. Então olha só, então começa pelo sistema nervoso, passa pelo sódio, pelo potássio, magnésio, passa pelo cálcio, aí depois chega no líquido. Então todas essas funções, a falha de uma delas vai causar cãibra. E aí depois vem outro fator por cima, que é o que? E essa questão do líquido é simples. Nós começamos a treinar, nosso corpo aquece, ali os processos fisiológicos da contração muscular produz calor, e esse calor ele é dissipado de dentro da célula, começa a dissipação de calor lá de dentro da célula. Então a água que está dentro da célula ela fica aquecida, ela começa a sair para a corrente sanguínea aquecida, e aí ela vai para perto da pele para ser evaporada. Então nós perdemos água no processo de desaquecimento da célula muscular. Não estou falando nem do corpo como um todo, estou falando ali da célula. E como nós vamos ter menos água na célula, o cálcio não consegue ter ali o processo elétrico que ele ocorre. Não quero explicar também isso aí para não ficar tão detalhado. E a gente vai ter desidratação que vai causar cãibra. Então, tudo isso que eu falei aqui é para exemplificar por que é tão difícil cravar um motivo, somente um, para que a cãibra acontece, né? Espero que vocês tenham entendido isso. O Mayrton mandou, se beber muita água atrapalha, isso mesmo? Pode atrapalhar porque de repente você está com a quantidade, eu não sou nutricionista, né? Então de repente para saber na ponta ali certinho, é ideal vocês consultarem um nutricionista para saber o quanto de água e de sais vocês precisam ingerir. Mas se beber somente muita água sem reposição de sais, vamos dizer o que? Você vai ficar com muita água, e aí se você tiver com desidratação de sódio e potássio, vai ter um desequilíbrio. Então não é só beber água, não adianta só mandar um monte de água para dentro, beleza? Então, entendido toda essa questão de por que é tão difícil definir o motivo da cãibra, né? Aí sempre pensa, cara, a cãibra vai estar associada à intensidade e duração do movimento, do exercício. Dificilmente vai te aparecer uma cãibra quando você estiver treinando moderado. Fiz um treino curto e moderado de 1 hora, não vai dar cãibra em ninguém. Não sei se a pessoa estiver muito mal, mas não vai dar cãibra em ninguém. Agora, se você vai para uma prova em intensidade extrema, vai aparecer a cãibra. Se você vai para um pedal longo, vai aparecer a cãibra. Então, obviamente, o maior causador da cãibra é a intensidade e o volume do treino. Beleza? Agora, o que nós precisamos pensar é o seguinte: cada pessoa vai ter um desencadeador principal da cãibra. Por exemplo, a pessoa que ela soa demais, aquela pessoa que treina e a pele fica até branca de tanto sal que perdeu, essa pessoa ela vai ter que se preocupar mais com a reposição de sais. A pessoa que de repente não tem aquela quantidade de sal na pele e está sofrendo com cãibra, às vezes de repente não é problema de hidratação, pode ser problema de ingestão de carboidrato ou até mesmo controle de ritmo. Então não é só procurar uma solução. A cápsula de sal, para o meu amigo funcionou, eu estava com cãibra, eu tomei cápsula de sal, não funcionou.
porque é muito particular. E até para quem sofre de câimbras recorrentes, né? Ah, não, Marcos, mas cara, todo pedal que eu faço eu tenho câimbras, todo final de treino eu tenho câimbras. Faz um teste de suor para saber o que está acontecendo. Né? Hoje em dia tá um pouco, a gente pode depois produzir algum conteúdo só sobre teste de suor, mas dá para fazer um teste de suor e entender quanto você perde de líquido num treino e quanto você perde de sais nesse treino. E quanto deve ser a sua reposição. Então, para quem tem câimbras, isso aqui eu falo para quem tem câimbras recorrentes. Né? Tem pessoas que têm alunos que conversam comigo, eles relatam câimbra todo final de semana. A essa pessoa, sim, é interessante que ele faça um teste de suor para ver se ele não está perdendo muito mais sal do que o normal. Porque até essa questão da perda de sal durante o treino, né, perda de sódio, é muito específico. Tem pessoas que perdem 200 miligramas de sódio por litro de suor, tem pessoas que perdem 800 miligramas de sódio por litro. Então é muito particular, então não dá para dizer que só, nossa, eu sou muito, então eu perco muito sal. De repente uma pessoa que soa menos aparentemente do que você, ele pode estar perdendo mais sal. Por isso que é tão específico e o teste de suor pode ser muito indicado para quem tem câimbras recorrentes, né? Então aí depois vocês procuram sobre teste de suor na internet que vocês vão encontrar algumas informações, beleza? Agora, o que fazer, né? Aqui vocês já entenderam, espero que tenham entendido já as principais causas da câimbra, né? Intensidade, volume e duração, desidratação, né? Sódio, potássio, magnésio, alta estimulação do sistema nervoso, sistema neural, né? Esse você não tem muito controle, né? Não dá muito o que fazer. Nossa, como eu vou fazer com que meu sistema nervoso não fique tão excitado, né? Não tenho o que fazer, beleza? E aí o que acontece? Aí depois, por último, a questão da hidratação. E depois, por último não, aí depois tem a questão dos carboidratos também. Por quê? Você precisa, olha que interessante, cara, é que aí eu vou viajando aqui, eu vou lembrando uma série de coisas. Para a contração acontecer, você precisa de energia, uma molécula de ATP. Para a contração muscular deixar de acontecer, você também precisa de ATP. Então você precisa estar sempre com a sua quantidade de energia circulante ali em dia, para que você tenha a molécula de ATP para fazer a contração e a molécula de ATP para desfazer a contração. Beleza? Então manda a pergunta aí, Mayrton, né, que a gente vai conversando. Vamos lá, agora o que fazer? Né, cara, tá pedalando, começou a câimbra, e aí o que você vai fazer? Né, a intenção é que você continue pedalando e continue no seu treino. Então, primeira coisa, pensa, analisa se mudou algo na sua bike. Por quê? Se mudar 1 centímetro no banco, no selim, na altura do selim, você muda um pouco as fibras musculares que estão sendo recrutadas. Aí você vai lá e faz o treino na mesma intensidade, e só esse fato aí de você estar recrutando fibras que não estão tão acostumadas, placas motoras que não estão adaptadas, isso pode gerar uma câimbra em você. Pode. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Tudo aqui é no pode, no talvez, no analise, porque não tem a questão cravada, tá legal? Então o primeiro ponto é esse, analisa se mudou alguma coisa na sua bike, tá certo? Intensidade, até eu contar uma história para vocês. Teve uma prova que eu fui e eu estava muito bem condicionado nessa prova, eu estava muito empolgado, muito confiante naquela prova. Eu tive um toque bem na largada, né? Putz, estava lá na largada, muita gente, e teve um toque, e eu tive que desclipar, tive que pisar no chão, e aí o que acontece? Eu perdi o pelotão que eu queria ficar, pelotão forte. Aí que eu falei, pô, confiante, bem preparado, bem treinado, não, beleza, né? Eu já comentei da banana, bem treinado, o que eu fiz? Eu dei uma pancada, coloquei muita alta intensidade para chegar naquele pelotão novamente, num curto espaço de tempo. Por isso que não dá para definir assim, cãibra é somente por hidratação. Fala, David, beleza, David? Não dá para dizer que cãibra é só hidratação, porque em questão de 20 minutos, em uma intensidade absurda, nessa prova, a cãibra já se instaurou. Então, eu estava hidratado, eu estava com a minha energia, com o meu glicogênio em dia. Então, quando eu aumentei muito a intensidade da minha prova,
num período muito curto. Aí qual foi o motivo que causou a cãibra? Proteção do sistema nervoso, proteção na minha musculatura. O sistema nervoso falou, pô, esse cara tá louco, é muita intensidade no curto período de tempo, se ele continuar assim, nós vamos lesionar. E aí começou a cãibra. Então, com 20 minutos de prova, 30 minutos de prova, sei lá, eu já estava com o processo de cãibra instaurado. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que a partir do momento que começou a cãibra, dificilmente você vai terminar aquele treino sem aquela sensação da cãibra. Mesmo que você diminua o ritmo, mesmo que você acerte a passada, se você voltar à intensidade forte, aquela cãibra ela pode voltar, porque você já fez o estrago. Por exemplo, nessa prova eu fiz primeira meia hora, gente, parecendo um monstro, pedalando muito forte, e aí depois em diante eu tive que sobreviver, continuar treinando, fazendo a prova no limite da cãibra. Então esse foi Aí e quando acontece isso, né? Que agora eu estou falando o que vocês vão fazer quando a cãibra se instaura. Quando a cãibra veio, porque você está num ritmo muito forte na prova, aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é diminuir o ritmo. É você baixar a intensidade. Essa vai ser a única maneira de você poder lidar com essa cãibra. Porque ela não veio por desidratação, ela não veio por falta de energia, ela não veio por nenhum outro motivo, ela veio por intensidade alta. Então a única maneira é baixar a intensidade. Aí, Marcos, mas subir marcha, trabalhar com uma cadência mais alta, vai me ajudar? Pode. Por que eu estou falando pode? Porque se você trabalhar com uma cadência mais alta, mas mesmo assim a intensidade continuar muito forte, não vai adiantar. Então você vai ter que baixar a intensidade, e a mudança de cadência ela vai poder te ajudar. Por que eu estou dizendo mudança de cadência? Porque se a pessoa já tem uma cadência alta, pô, o cara ou a mulher já trabalha com cadência ali na casa dos 95 constantemente. Pô, se ele pegar e falar assim, nossa, apareceu a cãibra, se eu colocar definições para vocês, e eu falar, apareceu a cãibra, vocês têm que aumentar ainda mais a cadência para poder trabalhar essa cãibra. A pessoa que trabalha com 95 de cadência vai fazer o que? Vai pedalar 110 com cãibra? Então não é só aumentar a cadência. Essa questão de aumentar a cadência, ela vai ser importante, vai ser interessante para quem já tem uma cadência mais baixa. Eu só ando pesado. A maioria do pessoal só anda pesado, tá? Eu pego muito no pé, viu, Mayrton? Eu pego muito no pé dos meus alunos para eles corrigirem isso. Então aí para quem já anda pesado igual a Mayrton, cara, apareceu a cãibra, aumentar essa marcha e começar a trabalhar num giro maior, num giro mais alto, é uma maneira de combater a cãibra. Porque quando a gente fala de cãibra, a gente está falando também de fibra muscular, né? Tá ali localizado numa fibra muscular. Fala, Everton, beleza? Está localizado numa fibra muscular, numa placa motora, né? Que ali são os nervos que estão irrigando aquela musculatura. E se você muda a sua cadência, você muda também as fibras musculares que estão trabalhando. Então por isso pode, né? Tudo quando a gente vai falar de cãibra é no pode, no talvez, quem sabe. Então quando você muda a cadência pode te ajudar. Beleza? Mas isso se você tiver uma cadência muito baixa. Agora a mesma coisa, a pessoa que teve cãibra trabalhando com cadência muito alta, pô, eu pedalo no 95, 100 na minha intensidade forte. Cara, se eu tive cãibra, de repente se eu mudar e trabalhar com a cadência mais pesada, eu vou poder continuar numa intensidade um pouco mais interessante. Então beleza? Então, começou a cãibra, reduz, não tem muito para onde correr. Começou a cãibra, reduz a intensidade. Beleza? Estou trabalhando numa cadência alta e surgiu a cãibra. Diminui a cadência, a mudar um pouco ali a musculatura que está sendo recrutada. Começou a cãibra, estou na intensidade e eu estou numa cadência baixa, estou ali na força. Cara, aumenta um pouco essa cadência para mudar a musculatura. Então esse é o primeiro ponto. Agora, Marcos, não foi assim no momento de muita intensidade, foi num pedal longo que aconteceu a minha cãibra. Então aí é pior ainda, porque não tem para onde correr, é fadiga muscular. E aí o que acontece? Mesmo se você estiver se alimentando muito bem, estiver ali ingerindo todo o líquido que você precisa, ingerindo toda
todos os sódios, os potássios, né, os magnésios da vida, todo o carboidrato que você precisa, essa cãibra pode aparecer por excesso de volume de treino. E aí, cara, não vai ter muito o que fazer, você não estava preparado para aquilo. Se você conseguir abortar esse treino, aborta. Se você tiver como chamar resgate, chama resgate, porque vai ser sofrimento até o final. Ah, qual uma situação aqui para mim tentar elucidar para vocês? Imagina, a pessoa vai fazer um treino mais longo, ali na casa de 200, 250 km, e no máximo que a pessoa fez foi 120. Né? Então imagina a distância de 120 para 200. Imagina quantas horas a mais de trabalho muscular. Né? Aí o cara pensa assim, ah não, se eu pedalei 100, eu pedalo 200. Se eu levo tudo que eu preciso comer, eu faço as paradas, eu me alimento. Só que, cara, imagina a carga muscular, a fadiga muscular que 100 km a mais causa em quem já andou 100 km. Então aí o motivo da cãibra é fadiga muscular. E aí essa cãibra, ela veio para te proteger. Essa cãibra, ela veio... Nossa, um monte de passarinho aqui na minha área. Essa cãibra, ela veio como um sinal do seu corpo de que? Te dizendo, cara, mulher, você não está preparado para percorrer toda essa quilometragem. E aí, no caso, você não deve procurar uma maneira de burlar essa cãibra. Energético vicia. Na Ayrton, é verdade. Você não deve procurar uma maneira de burlar essa cãibra. Por quê? Você não tem a preparação muscular, o seu corpo não está pronto para você percorrer toda essa quilometragem. Então a cãibra, ela veio como um aviso do seu corpo. Fala, Léo, beleza? Todo sinal que o seu corpo manda, você precisa interpretar ele da maneira correta. Né? Pô, se você está num período curto de alta intensidade e a cãibra veio, cara, é um sinal de que aquela intensidade está muito forte. Você vai continuar o seu treino numa intensidade menor e o seu corpo vai ficar bem. Se você está percorrendo uma quilometragem muito alta, que você não está acostumado e a cãibra veio, é sinal que o seu corpo está dando que aquela quilometragem é muito para você. Então o que você faz? Fica caçando um monte de cápsula de sal, fica procurando recursos, né? Não, você para o treino. Olha só, eu não quero que vocês continuem, nossa, Marcos, mas eu quero fazer o meu pedal de 200 km. Se preparasse antes para completar esse treino de 200 km. Não vai ficar ali, rodando mais 70 km brigando com a cãibra. E porque não é só, pensa, a sua vida de ciclista, a sua vida de atleta, ele não acaba naquele pedal longo que você vai ficar 2 horas sofrendo com cãibra. Você vai ter um processo depois. Né? Então, isso que você, às vezes, muitos ciclistas fazem de ficar ali, naquele sofrimento intenso, durante horas em processo de cãibra, ele não vai acabar ali, ele vai provocar lesão à sua musculatura. E aí você vai precisar ficar uma semana, mais de uma semana se recuperando, simplesmente porque você não ouviu o sinal do seu corpo pedindo para você parar com aquela atividade. Né? Cara, chama um resgate, tá? Chama um resgate, chama o Uber, chama o marido, chama a esposa para vir buscar. Você não estava preparado, né, para aquela atividade. É diferente daquela pessoa que está sempre rodando. Nossa, Marcos, todo final de semana eu rodo 200 km, todo final de semana eu rodo 200 km, e aí nenhum treino esporádico veio a cãibra. Aí pode ser sim hidratação, pode ser sim a ingestão de carboidrato, pode ser sim a questão da intensidade. Porque essa pessoa já está acostumada com aquele volume de treino. Mas se a pessoa não está acostumada com aquele volume de treino, cara, o volume é a causa da cãibra. E aí o que acontece? Assim que a gente identifica a causa, a gente resolve a causa. E aí parece tão óbvio. Porque se a causa da cãibra foi o volume, você tem que parar o treino e pronto, acabou. Não tem conversa. Senão isso vai te causar danos maiores à sua saúde. Então, quando a gente pensa assim, como resolver a cãibra? Às vezes você não resolve, você aborta, você desiste. Né? E aí o que acontece? Você vai se preparar no seu treinamento para executar aquilo que você está se propondo de uma maneira melhor. Então muitas vezes a solução da cãibra, ela não vai acontecer na hora que a cãibra está acontecendo. A solução da cãibra vai vir antes que a cãibra aconteça.
né? No seu treinamento que você vai se preparar melhor para aquele desafio, no seu treinamento que você vai entender qual é a tocada, qual a intensidade que você consegue manter. Então a solução da cãibra ela vai vir antes de você sair para o seu pedal, porque depois que ela aconteceu, né, se for por causa da intensidade e por causa do volume, você não vai ter muito o que fazer. Por isso que eu sempre peço para que meus alunos façam contrarrelógios na semana de prova. Eu peço para que meus alunos façam simulados de prova finais de semana antes da sua prova. Para quê? Porque esse simulado vai causar um ganho de performance muito grande nele? Não, mas porque um simulado de prova vai permitir que ele se entenda, se conheça, para saber qual o ritmo que ele vai imprimir. Exemplo real, né? O Anderson Barbeto não entrou na live aqui, mas com certeza ele vai ver a gravação. O Anderson ele vai ter uma prova daqui a alguns dias, não me lembro a data. Ele fez um simulado ontem no percurso, não foi nem um simulado, foi um treino no percurso. O que acontece? Ele começou numa tocada muito forte, muito bom treino, né? Ótimo. Só que no final ele deu ali uma quebrada. Agora só não me lembro, né? Muitos feedbacks que eu tive ontem. Eu não lembro se começou a dar fisgada de cãibra, só foi quebra mesmo. O que acontece? Ele fez esse simulado, então ele já entendeu que aquela tocada que ele fez no início é muito forte. Então ele já vai fazer o ajuste. E é o que acontece? Ele já vai fazer o ajuste, e se o problema no simulado foi a cãibra, ele vai fazer o ajuste e a tendência já natural é que ele não tenha cãibra. Né? Então ajuste de intensidade, beleza? Então, pessoal, dá um soquinho aí, só se vocês entenderem essa questão. Cãibra, intensidade ou volume. Se for por causa da intensidade, você precisa aliviar a intensidade, não vai ter o que fazer. Você está pedalando a meia hora, você está numa intensidade muito forte e a cãibra já surgiu. Então você precisa baixar a intensidade, porque não foi sais, não foi nenhum outro motivo, foi simplesmente a sua tocada que está muito forte. Você reduz a intensidade que você vai continuar o seu pedal. Se ela veio por volume em pedais muito longos que você não está acostumado a fazer, ela veio por causa da duração daquele treino. Beleza, Raquel, obrigado. Então aí também não tem o que fazer, né? Você precisa parar esse treino, porque o seu corpo não está acostumado. Lembra? Vamos falar isso inúmeras vezes. Toda dor, todo sinal que o seu corpo manda, ele está mandando aquilo por algum motivo. Então ou a cãibra vai dar porque está faltando sal, água, magnésio, todos esses eletrólitos aí, ou ele vai dar simplesmente porque você não está preparado para percorrer aquela distância ou aquela intensidade. É o que você tem que fazer. Se for por causa da intensidade, diminui a intensidade e você vai continuar o seu treino, sua prova. Se for por causa de um volume muito excessivo, não tem o que fazer, você vai ter que parar com esse treino. E eu prefiro que você pare esse treino e no outro dia esteja recuperado para continuar a sua vida, continuar o seu dia, cuidar das suas obrigações, do que eu falar aqui para você, não, continua, vai lá, pedala, que você vai conseguir, o esforço máximo, a superação. Não, porque não é superação. Se você está acostumado a percorrer 100 km, você vai fazer um percurso de 250, não é superação, é burrice. Aí vai ter cãibra, não é porque veio alguma coisa do além para te dar cãibra, não, é porque você não projetou a carga de treino que você precisava fazer. Tá legal? Entendido isso, agora vamos pensar um pouquinho na hidratação, né? Sinais de hidratação, boca seca. E é o seguinte, né, cara? Vamos pensar assim. Hidratação, você não pode esperar ter sinais de desidratação para melhorar ela. Você já tem que ir se hidratando com frequência, né? Mesmo que eu não tenha sede, a cada meia hora, um gole de água. Aí eu vejo muita gente suando no meio do treino, e não vai bebendo. Espera estar numa condição já severa de desidratação para depois começar a repor líquido. Aí pode ser tarde demais. Então, se você está acostumado com aquela distância, se o ritmo está ok e você não está se hidratando, você vai ter a cãibra. Então não espere sinais, né? Sinais de desidratação, de repente muito sal no corpo, boca seca, né? De repente você começa a ficar um pouco mais lento, né? As suas reações ficarem mais lentas, são sinais de desidratação. Então vocês precisam ficar atentos a isso. Legal? Pessoal, o que eu queria falar, a principal mensagem aqui dessa live é que
A cãibra, ela não tem um motivo específico, né? Não dá para definir. Quando aparecer a sua cãibra, você precisa analisar o que está acontecendo naquele momento, intensidade, volume, hidratação, alimentação, porque dependendo do motivo da sua cãibra vai ser o que você vai fazer para lidar com ela. Se a cãibra veio por causa de intensidade, você vai diminuir a intensidade, óbvio. Se a cãibra veio por causa de um volume muito excessivo, você vai diminuir o volume, óbvio. Se a cãibra veio porque você de fato se analisou ali e não está se hidratando, você vai fazer essa hidratação, tá legal? E aí você vai ter que analisar. Então não pega e pensa que a cãibra vai ser um remédio só para todo mundo. Alongar, né? Alongar. O alongamento, ele faz um processo de... ele resolve ali um momento agudo da cãibra. Pô, você tá... Não tem como, você sentou no chão, que nem um aluno meu falou que foi aqui no giro, e aí ele teve cãibra nas duas pernas. Aí já foi um momento agudo da cãibra. Ele parou de pedalar, sentou no chão por causa de cãibra. Neste caso, o alongamento da musculatura vai aliviar a cãibra naquele momento. Você vai conseguir parar de ter ela naquele momento. Só que, a partir do momento que você voltar para a bike, a possibilidade dessa cãibra voltar vai ser muito grande. Então, estratégias para aliviar a cãibra naquele momento vai ser soluções paliativas para você continuar um pouco. Mas lembra que eu falei? Se tem uma jornada muito longa de cãibra ainda, putz, se não é um evento importante, convém abortar. Porque aí, nossa, a cãibra estirou, eu vou lá alongo. Aí eu continuo mais um pouquinho. Nossa, deu a cãibra de novo, eu vou lá e massageio, né? Massageio alongo, né? Então, tudo isso é o que? Você vai criando paliativos para um estado de cãibra que já se instaurou. Só que se a cãibra se instaurou é porque algo já deu errado no seu treino. Então não adianta muito você ficar com esses paliativos. Beleza? A não ser, putz, falta poucos quilômetros para acabar a prova, me veio a cãibra. Cara, alonga ali para você terminar essa prova. Mas se a cãibra veio e falta muito tempo ainda, não vai resolver. Pessoal, se tem alguma pergunta, manda para mim no direct. Se tem algo que eu não falei aqui sobre cãibra que fica específico para vocês, manda na caixinha de perguntas dos stories, beleza? Porque sempre eu faço algumas anotações aqui, mas vira e mexe, depois fica alguma coisa para trás. Muito obrigado a vocês que tiveram aqui no ao vivo para mim. E aí esse assunto sobre cãibra nunca vai acabar. E eu costumo dizer assim, que a pessoa que nunca teve cãibra é porque ele nunca saiu para pedalar forte, é porque ele realmente está um pouco longe do limite dele. Eu falava até para Verinha que treinos fortes, a pessoa chega num ponto ali no final que ele precisa estar conversando com a cãibra para saber se aquele treino foi forte ou não. Então toda vez que nós treinarmos intenso, a cãibra ela vai ter chances de aparecer, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, né? Se foi boas informações, depois vocês compartilham a live com os amigos de vocês. Valeu, um abraço, até mais, bora cuidar da vida.